O Dr. Jorge Sampaio, na altura, disse uma coisa que ficou no ADN de quem faz reabilitação urbana no Porto. Ele disse: a Sociedade de Reabilitação Urbana tem uma tarefa, no mínimo, para uma geração. Mesmo que queiramos medir uma geração de uma maneira rápida, são sempre, no mínimo, 20 anos. Portanto, pensar reabilitação urbana é sempre pensar com uma escala diferente do tempo e é preciso dar tempo ao tempo para que isto apareça. O que é específico da reabilitação urbana? Qualquer negócio de reabilitação urbana, perdoem-me, eu a partir de agora vou falar de negócios, todas as outras coisas importantes não são as que eu sei falar. Na parte do negócio de reabilitação urbana, o que é específico deste tipo de negócio é que partimos sempre de um ativo existente. Há sempre qualquer coisa, há uma pré-existência, há um ativo existente. Não é um terreno vazio. Não começamos com um terreno vazio. Começamos com qualquer coisa. E definir este ponto de partida, na perspectiva do negócio, insisto, é fundamental. Porque se não formos capazes de fazer, o risco da intervenção do ponto de vista financeiro é gigante. E há um problema com os negócios com riscos gigantes. Raramente acontecem. Quer dizer, raramente há alguém disponível para meter dinheiro num risco gigante. E, portanto, perceber este ponto de partida, como é que se descreve objetivamente o ponto de partida, é uma das especificidades do negócio da reabilitação urbana. Resolvido que está esta primeira parte, temos que conseguir descobrir qual é o melhor uso para o imóvel. E o melhor uso para o imóvel não é necessariamente aquele para o qual o imóvel foi construído. Encontrar a compatibilidade entre o respeito que o património ou que o ativo exige e os usos que hoje se podem fazer é a segunda grande dificuldade da reabilitação urbana. E, portanto, é preciso trabalhar muito naquilo que é o potencial de usos compatíveis com o edifício existente. E isto é muito difícil. É muito difícil porque encontrar um potencial de uso que responda a uma questão difícil, e que é esta: há alguém disponível para pagar esse uso? Que não eu próprio que acho que o uso é bom. Este é o grande teste de sabermos se o uso é ou não é bom. E, portanto, temos aqui esta segunda especificidade, é preciso perceber se mudamos, ou às vezes, ou se atualizamos, damos características complementares ao uso que já existia. Este é o segundo ponto que é específico. O terceiro, o mais complicado de todos, da minha experiência, é que isto, além de já existir, tem um dono, tem um proprietário. E a predisposição do proprietário para participar no processo de reabilitação urbana não é para sair antes do processo de reabilitação urbana, que seria o que aconteceria se ele vendesse. Para participar no processo de reabilitação urbana é decisivo. Porque, regra geral, os usos que se conseguem encontrar não são tão fantásticos assim que justifiquem fazer aquilo que se faz no negócio imobiliário que não é de reabilitação, é começar por comprar o terreno. Aqui, é envolver os proprietários no negócio, diferindo, fazendo um conjunto de coisas que o nosso direito permite fazer e que já estão testadas e que nós já testámos no Porto. Como é que se podem fazer? É muito importante. As concessões, os direitos de superfície, os arrendamentos de longa duração, que a nova lei do arrendamento permite, tudo isto são formas de associar o proprietário à transformação, mesmo que não queira investir mais dinheiro. Mas é preciso encontrar aqui forma de compatibilizar interesses. Vamos aqui fazer um exercício muito simples, que é perceber o que é um ciclo no imobiliário. Vamos imaginar aqui uma linha de uma taxa de ocupação de longo prazo em que as coisas estão ocupadas e que nunca está lá. Ou seja, ou há falta ou há coisas a mais. Isso é a experiência de quem trabalha no imobiliário. Ou estamos em escassez ou estamos em excesso. Mas há aqui esta linha imaginária que nos ajuda a tentar perceber um bocadinho onde é que estamos.
E se numa primeira fase nós dissemos, bem, o crescimento negativo das rendas é uma maneira, a economia, de dizer que os preços caem, quando há um crescimento negativo das rendas, quando há uma desocupação grande, como as rendas estão baratas, as coisas tendem a ser ocupadas porque as rendas estão baratas. E quando esse movimento acontece, aquilo que estava vazio, lentamente, discretamente, sem se notar, deixa de estar vazio. E este movimento acontece de uma forma não muito publicitada. Ninguém costuma dar grandes entrevistas aos jornais de economia a dizer finalmente safei-me de uma coisa que não conseguia arrendar. E, portanto, este não costuma ser um movimento muito visível. Mas o que acontece é que a ocupação vai acontecendo, entretanto. E quando nós damos por ela, aconteceu uma coisa, quando toda a gente diz isto nunca mais tem solução, eu já tive 3 vezes, como disse, portanto, costuma acontecer. Pronto, isto nunca mais vai recuperar, há aqui para 50 anos, nunca há para 50 anos e o que há não é para os 50 anos que nós queremos, portanto, a recuperação acontece. Começando a recuperação, a determinada altura percebe-se que não há os espaços outra vez e as rendas começam a subir. E quando as rendas começam a subir com alguma velocidade, há ali um ponto mágico que as pessoas dizem, bom, se calhar é melhor começar a fazer alguma coisa que isto já não há, é produto. E começa-se a pensar em fazer construção. E nessa altura, a progressão da ocupação vai para ali. E estamos numa coisa que não duvido muito, que não vai faltar. 3 ou 4 anos para estarmos numa... Já voltámos à expansão outra vez. Daqui a 3 anos a gente conversa. E supostamente há ali um ponto, ali a meio, onde acontece uma coisa que os economistas dizem que dura muito tempo, que é o ponto de equilíbrio entre oferta e procura, que rapidamente é esmagado, porque toda a gente que chegou ao mercado começou a construir nessa altura. E como toda a gente começou a construir nessa altura, não dá jeito nenhum reconhecer que já estamos naquele ponto. E, portanto, continua-se a construir tranquilamente. E, portanto, quem tem já mais de 50 anos sabe que isto que eu estou a dizer pode-se pôr as datas em tudo isto, em relação ao passado. O que é que acontece? A oferta começa a ser maior que a procura. Regra simples. Nós temos leis básicas, nós, os economistas, temos leis básicas, mas quando há mais coisas de pessoas a procurar, as rendas começam a cair. E entramos numa fase que nunca existe, que é a sobre-oferta. Ninguém fala nunca na sobre-oferta. Fala na expansão, isto agora é que voltou, sempre com uma decalagem de tempo. Quando começa a haver consciência de que há sobre-oferta, mas já há coisas que já começaram a ser construídas, portanto, têm mais a que ser acabadas, há o inundar do mercado, que nós ainda estamos familiarizados com ele, e chegamos à recessão outra vez. O que falta fazer e demora tempo. Os modelos de negócio da reabilitação ainda estão a ser testados. Eu já fiz 2 concessões de direito de superfície e posso explicar que é um excelente negócio. Mas é preciso que quem faz o direito de superfície perceba que é mais importante reabilitar do que enriquecer a vender aquele espaço, porque senão não acontece. E, portanto, há aqui um equilíbrio entre o valor da propriedade hoje e o valor futuro da propriedade que tem que ser percebido para que isto funcione. Nessa maneira, com novas formas de criar modelos de negócio, é fácil replicar. O mais bem-sucedido exemplo de copy-paste de modelo de negócio de reabilitação que nós temos no Porto, e temos aqui a Paula Moraes, que é uma especialista na parte regulamentar disso, são os hostels. Eu não sei quantos tínhamos, a última vez que eu ouvi falar eram 86, mas provavelmente já passou esse número. Mas 86 hostels querem dizer 86 prédios reabilitados. E bem reabilitados, e reabilitados com muito gosto, e com muita escassez de meios. E isto, quando se percebeu que funcionava, facilmente foi replicado. Isto é a tal coisa que demora tempo, é perceber-se quais são os modelos de negócio que funcionam. Portanto, o que nós temos que avançar é com esta lógica de repetição de modelos de negócio. Cada agente que participa neste mercado tende a sofisticar em função desse conhecimento. Nós hoje temos uma capacidade de intervir no Porto com um grau de maturidade que resulta de 10 anos de experiência que, evidentemente, não tínhamos no princípio. Vai ser preciso começar a sofisticar o tipo de investidores e o tipo de investimentos que se fazem na reabilitação urbana. Claramente vai acontecer aquilo que acontece nos mercados mais evoluídos.
os proprietários vão se associar a investidores especializados em reabilitação urbana que fazem intervenções, por exemplo, em que ficam com direito de superfície por 20 anos, ou por 10 anos, ou por 30 anos, conforme a dimensão e a complexidade do investimento, em que pagam um pouco do rendimento que isso dá ao proprietário, mas que, em contrapartida, beneficia de um investimento que não tem que fazer e, portanto, este tipo de modelo é um tipo de modelo muito testado noutros mercados e que já testámos no Porto. E depois uma coisa ótima que aconteceu é que as pessoas perceberam que o dinheiro nos bancos também não é necessariamente o melhor sítio para ter bons rendimentos e, portanto, há hoje uma mobilização de poupança privada no mercado imobiliário do Porto que faz um milagre que ninguém sabe explicar, é como é que há tanto dinheiro para investir em tantos prédios, desde que não sejam muito grandes. E, portanto, há uma mobilização fortíssima da poupança das famílias para este tipo de negócios e não há nenhuma linha especial de crédito do Banco Europeu de Investimentos, nem de banco nenhum português. Isto está a acontecer porque as pessoas simplesmente perceberam que dava mais dinheiro investirem numa coisa que não foge e que não tem contratos e conseguirem ter rentabilidade disto. E, portanto, claramente aqui, era aqui que eu queria acabar, parece uma pequenina mudança, um pequeno jogo de palavras, mas é uma mudança estrutural de paradigma. Eu acho que, finalmente, nós saímos de uma coisa que fizemos durante 30 anos sem termos consciência, que foi a gestão de passivos, em que nos endividámos alegremente para tudo e mais alguma coisa, para fazer uma coisa nova, que já devíamos fazer há muitos anos, mas que nunca fizemos, que se chama gestão de ativos, que é ter um imóvel, obter o rendimento dele, cuidar dele, manter o imóvel para que ele tenha rendimento futuro, percebendo que é dessa maneira que ele dá mais dinheiro a prazo. Fazer gestão de ativos, que é uma novidade que temos no mercado português.